Olá, galerinha do terceiro ano! Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos agora iniciar mais uma aula de história no nosso livro Buriti Mais História. Estamos na unidade 2, a formação das cidades. Hoje iremos para o capítulo 2, das vilas às cidades. Iremos identificar aspectos do processo histórico de transformação de povoamento em vilas e cidades. A história das cidades do Brasil. Todos os lugares possuem uma história que compõe suas memórias. A cidade onde você mora, por exemplo, não surgiu como se conhece hoje. Para ela estar assim agora, passou por muitas transformações históricas. Tudo começou há muito tempo, para ser mais exato, há aproximadamente 500 anos, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Aqui eles encontraram os índios vivendo em aldeias, que são comunidades de pequenos casebres indígenas, também chamados de ocas. Foi então que os portugueses iniciaram construções para que o local ficasse mais parecido com a Europa, especificamente com Portugal. Logo foram construídas casas, igrejas, fortalezas e a partir daí se formou um pequeno núcleo de habitantes, ou seja, os primeiros povoados do país. No Brasil colônia, quando esses povoados ficavam muito grandes, recebiam o nome de vilas, mas para receber essa denominação era necessário existir comércios, além da Câmara Municipal, que é onde eram elaboradas as leis, e o pelourinho, que consistia em uma coluna de pedra, erguida no meio da praça principal da vila, que tinha por objetivo exibir e punir criminosos. Porém, na maioria das vezes, o pelourinho era utilizado para castigar os escravos. Conforme a vila ia aumentando, as atividades se diversificavam e então era necessário estabelecer um poder central. E com a implantação da prefeitura, as vilas se transformavam em cidades. No Brasil, nem todas as cidades se formaram da mesma maneira. Existem municípios que iniciaram como povoados e foram evoluindo até formar as cidades, como ocorreu com a primeira vila do país, São Vicente, localizada no litoral de São Paulo, e também Olinda, no litoral de Pernambuco, e ainda Vitória, a capital do Espírito Santo. Já outras cidades surgiram com a característica de município. Como exemplo, podemos citar Salvador, que já foi criada como cidade e primeira capital do país. E a cidade onde você mora? Você conhece a história dela? Com certeza ela está diretamente ligada à história do Brasil. Pesquise sobre a fundação do seu município e saiba mais sobre a cidade onde você mora. Depois deixe aqui para conhecermos melhor essa história. Bons estudos! Das vilas às cidades, página 48, capítulo 2. Nós já sabemos que os portugueses vieram ao Brasil e eles tinham o objetivo de ocupar a terra e ficar rico. Eles eram chamados de colonos. A maior parte do trabalho pesado, porém, não era realizado por eles. Os colonos, eles escravizavam os índios e também os africanos. Eles trabalhavam pesado na produção de açúcar, na roça e em serviços domésticos, cuidando do gado e muitas outras coisas, muitas outras atividades. Era um serviço muito pesado. As vilas foram surgindo onde havia atividade econômica. A vila de São Vicente, por exemplo, fundada por Martim Afonso de Souza, abrigava um engenho de cana-de-açúcar. Este foi o primeiro núcleo de portugueses aqui no Brasil.
Em 1549, chegaram ao Brasil os membros de uma ordem religiosa, que era chamada de Companhia de Jesus. Eles eram chamados de jesuítas, eram os missionários. Eles vieram para divulgar o catolicismo e fundar escolas. Em 1554, eles fundaram um colégio que deu origem à vila de São Paulo de Piratininga, onde atualmente está situada a cidade de São Paulo. Os jesuítas, antes de construir o colégio que deu origem à vila de São Paulo, moravam em casas de madeira construídas pelos índios. Em 1549, o governo português enviou uma expedição para o Brasil, comandada por Tomé de Souza, para fundar a cidade de Salvador, no estado da Bahia. No lugar escolhido havia engenhos de açúcar nas proximidades e o solo era fértil para a sobrevivência dos colonos. A cidade seria a sede do governo português no Brasil, ou seja, o local onde se estabeleceriam o governador, que seria Tomé de Souza, e também outros funcionários enviados pelo rei de Portugal. Salvador foi construída no alto de um morro para dificultar os ataques dos índios e de povos estrangeiros. Na parte mais alta seriam construídas as principais casas e os prédios ligados ao governo, como a Câmara Municipal e o Palácio do Governador. Na parte baixa, próxima ao mar, ficaria o restante das casas e os armazéns. As construções eram muito simples, todas feitas de barro amassado. Para reforçar a segurança ao redor da cidade, foram construídos muros. Aqui na página 50 do seu livro, nós temos uma representação ilustrada da planta da cidade de Salvador em 1549. Você observa o que está de verde é a cidade alta, de laranja é a cidade baixa e de lilás tem os muros. Na página 52, o mundo que queremos, nós vamos ver o registro do número de habitantes, o crescimento da população. As paróquias das vilas, elas eram as responsáveis pelo registro de nascimento, casamento e óbito, mas muitas pessoas moravam em lugares de difícil acesso e não registravam os filhos. Por isso, durante o período colonial, havia apenas cálculos aproximados do número de habitantes no Brasil. De acordo com essas estimativas, em 1500 havia cerca de 15 mil pessoas. Em 1600, o número aumentou para 100 mil habitantes. Em 1700, esse número triplicou, eram 300 mil habitantes. E em 1800, havia 3.250.000 habitantes. Em 1871, foi criada, então, a Diretoria Geral de Estatística e em 1872 foi realizado um censo demográfico, que é a contagem geral da população, para conhecer algumas características da população brasileira. Além do número de habitantes, foi contabilizada a quantidade de analfabetos. A educação naquele período era pouco acessível. Dos quase 10 milhões de habitantes no Brasil, cerca de 80% eram analfabetos. Desde 1836, os censos passaram a ser realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As informações coletadas pelo IBGE são muito importantes para que o governo possa planejar sua atuação. O governo pode saber, por exemplo, quantas pessoas não estão estudando, onde faltam escolas e tentar reverter essas situações. Por isso, meu querido aluno, você é um privilegiado. Você está estudando, mesmo nós estamos no meio da pandemia, nós temos acesso à nossa escola. Valorize
cada aula, valorize cada estudo, porque antigamente era muito difícil. Pergunte para o seu vovô, pergunte para sua vovó como era difícil a educação. A maioria deles nem sabem ler porque não tiveram a oportunidade. E você hoje tem uma oportunidade valiosíssima. Valorize!